Estamos aqui no Marco Zero da cidade de Caruaru. Nesta área nasceu a cidade. Houve a transferência da feira para o Parque 18 de Maio e a humanização desse espaço, contribuindo também para o desenvolvimento e o bem-estar da nossa gente. Parabéns, Caruaru, capital do Agreste, pelos seus 165 anos de emancipação política, terra de gente empreendedora e de grande altivez. Gente querida, um dos pontos que é muito bonito aqui de Caruaru é a Via Parque, além de proporcionar lazer e qualidade de vida para a saúde dos caruaruenses. Vamos dizer, parabéns Caruaru, pelos teus 165 anos de história, de lutas e de glória. Por isso que é chamada a Princesinha do Agreste. Cidade linda e acolhedora e de grandes tradições culturais. Parabéns Caruaru, pela tua história. Feliz aniversário! Estamos aqui reunidos no Alto do Moura, em frente à casa do mestre Vitalino, para homenagearmos a nossa cidade pelos seus 165 anos de emancipação política. Parabéns, Caruaru! Estou morando em Caruaru tem pouco menos de 2 anos e foi uma cidade que me recebeu de braços abertos. Mas há 15 anos atrás, eu, Madonna, era feirante aqui na feira de Caruaru. E nesse dia 18 de maio é o aniversário da cidade de Caruaru. E o meu lugar favorito aqui na cidade, com certeza, é a feira de Caruaru. Simbora, vem! Oi, meu nome é Rubi, sou da turma RTI do Colégio Nelson Barbalho e hoje vou apresentar a você o ponto turístico que eu mais gosto aqui de Caruaru, que é a Feira de Artesanato de Caruaru. E ainda mais tem um polo gastronômico recém-construído aqui, maravilhoso, onde você pode degustar as especiarias que são de primeira classe, deliciosas. Então vem você também conhecer essa maravilha que é a Feira de Caruaru. Só vem, chega! Estamos aqui no pátio de evento Luiz Lula Gonzaga para parabenizar Caruaru pelos seus 165 anos de emancipação política. Parabéns, Caruaru! Olá pessoal, estamos aqui no Monte Bom Jesus, um dos pontos turísticos de Caruaru, que é o ponto mais alto da cidade e contém uma visão espetacular. Parabéns Caruaru, pelos seus 165 anos. Gente, boa noite. A gente está aqui recebendo o compositor Onildo Almeida, numa atividade do curso de Rádio, TV e Internet da Escola Técnica Estadual Nelson Barbalho. E a gente convida o diretor aqui da escola para dar as boas-vindas ao nosso convidado. Pode vir, professor. Boa noite. Para nós é uma honra, uma satisfação o ter aqui nessa noite tão memorável, né? Temos uma escola que é histórica, a Escola Técnica Estadual de Caruaru Nelson Barbalho, que era a antiga escola estadual, pioneira, né, em formação de professores, magistério, e receber aqui, né, nesse nosso espaço uma parte da história viva, não só da cidade de Caruaru, do estado de Pernambuco, mas do Brasil, né, que é o senhor aqui nessa noite. Para nós é uma honra, é algo que vai ficar marcado e vai ficar marcado e registrado, né, pelas nossas lentes, principalmente porque nós temos um segmento aqui de comunicação e cada pessoa que passa aqui com um pedacinho da história fica registrado, fica marcado, e com o senhor não será diferente. Então, o senhor hoje nos dá um presente grande, que é ter a sua presença aqui.
São 65 anos da música esse ano, né, da Feira de Caruaru, e já nos sentimos prestigiados com a sua presença aqui, né, porque sabemos que o senhor deve ter uma jornada imensa esse ano aí, com essa data tão importante, que marca, acho que é uma das identidades da nossa cidade, e nós temos o privilégio de hoje o receber aqui, né, um dos maiores compositores do Brasil, o Nildo, nesse momento. E parabenizar as coordenações dos cursos técnicos, todas as coordenações da escola, e vocês, estudantes, que sem vocês também nada disso aqui seria possível. Tá? Então, senhor Nildo, a casa é sua, não é a Feira de Caruaru, mas é a escola de Caruaru, e sinta-se à vontade e na sua casa. Tá? Muito obrigado, boa noite e ótima palestra. Eu não estou encarando isso como um compromisso artístico profissional. É apenas uma conversa entre amigos, com a oportunidade de a gente mostrar aquilo que sabe fazer. Pelo menos eu penso que sei fazer música. E como eu sou um dos poucos compositores que gravou bastante. Eu tenho uma média de 400 músicas, e dessas 400, umas 100 e poucas, 150 por aí, foram gravadas. E não é todo mundo que consegue, na minha condição de morar no interior, sem ir para o Rio, sem ir para os grandes centros, conseguir gravar. Eu me considero assim um caso, para quem não sabe, um caso extraordinário, porque eu é que era procurado pelos cantores. E nessa procura a gente conversava e eu mostrava algumas músicas e eles levavam e gravavam, né? Mas eu tenho, entre os compositores que mais gravaram comigo, eu tenho Luiz Gonzaga, que eu considero o maior músico brasileiro de todos os tempos. Vocês não, mas tem muitos outros, tem. O Brasil é muito rico, artisticamente falando. É um país que só não tem o samba, é um país que faz todo tipo de música, do popular, do extrapopular, do semi-popular, do que há de melhor na música. É um país rico desses detalhes. Digamos, Argentina, se conhece o quê? O tango. O Brasil é samba, é marcha, é fox, é forró, é coco, é chachado, é baião. É uma infinidade de coisas que o brasileiro inventa e faz e acontece. E é reconhecido lá fora isso. O Brasil, em que pese ainda ser um país um tanto subdesenvolvido, está no lugar de destaque no mundo exatamente por esse detalhe. O Brasil só não faz samba, faz tudo. Do clássico ao popular e ao semi-popular e do improvisador. É sempre bom a gente ter um trabalho reconhecido. Meu pai era um comerciante importante aqui em Caruaru. Na época em que eu era criança, existiam 3 ou 4 comerciantes que se destacavam em Caruaru. E eu vou citar o nome de alguns. Elias de Oliveira Lima,
José Francisco Borges, José Francisco de Almeida, que era meu pai. Então, eram os grandes comerciantes de Caruaru. Meu pai, além de comerciante, ele era músico. Existia na sua mocidade um bloco em Caruaru da sociedade que fazia o carnaval da cidade só naquele trecho ali, visitando as casas dos componentes do grupo. Então, era um grupo meio fechado. Mas todos eram músicos e bons músicos. Meu pai tocava bandolim, violão, violino. Eu tenho uma irmã que estudou 8 anos piano, era uma grande pianista. Na época, existia o professor de piano, um único em Caruaru, e uma professora que era Djanira Barbalho. E minha irmã Ivanilda era a terceira pianista de Caruaru. Então, eu estou fazendo essas citações para mostrar a vocês a ligação que a minha família sempre teve com a música. Eu, quando criança, minha mãe reclamava porque na hora do almoço, eu pegava os talheres e ficava batucando nos pratos. Menino, você não para com isso. Sempre reclamava. Quando a casa do meu pai era uma casa muito grande, tinha 9 quartos. Uma casa enorme, porque a família era grande. E o jardim atravessava da Rua dos Guararapes para a Rua dos Sapateiros. Era um jardim enorme. Dia de finado, as pessoas iam lá para casa comprar rosas para o cemitério. Então, era muito conhecido. Minha mãe era muito conhecida como a mulher das rosas, das flores, porque era... E eu, nesses jardins, eu pegava as cadeiras e ficava batendo nas cadeiras, desfilando pelo meio do jardim, né, com os meus irmãos, e fazendo imaginando uma banda de música. Quer dizer, isso era uma maneira de eu botar para fora aquela musicalidade que eu tinha, sempre tive, e ninguém entendia. Agora, meu pai era muito musical, tocava vários instrumentos e tinha uma radiola do tamanho de um guarda-roupa em casa, tão grande a radiola. Mas dia de semana, ninguém tocava lá em casa, mas no domingo era sagrado, era festa o dia todo. E como a família era grande, eram 11 pessoas lá em casa e eram 11 aniversários por ano. E esses aniversários, a cidade inteira ia para lá. Que a casa tinha espaço, um jardim enorme, e era uma casa muito festiva. Minha irmã estudou 8 anos piano. As outras tentaram estudar, mas não prosseguiram. E meu pai, minha irmã e eu eram os músicos da família. E o tempo foi passando, perdi minha mãe. Meu pai ficou viúvo, casou outra vez e separamos da família, porque nós não concordamos, a família não concordou com o casamento, coisa de família, né? E isso levou muito tempo e a família foi se desintegrando. Uma casava, a outra foi morar com o tio, depois voltou e foi
desmanchando a família. E eu permaneci. Eu era o músico que eu cheguei a juntar amigos no colégio, ginásio de Caruaru, fiz um bando. Nessa época, um conjunto vocal, dava-se o nome de bando, um bando musical. E eu era sempre liderando. No bando era eu que mandava, eu que ensaiava, eu que escolhia as músicas. E eu fui me desenvolvendo nisso tudo. A ponto que chegou um dia, eu fiz uma música, Linda Espanhola. Aí apresentei, foi um sucesso. Todo mundo queria ouvir. Não, a música é bonita. Resultado, eu fui para Recife procurar um cantor para gravar a música. O cantor que eu tinha em mente já tinha ido embora para o sul do país e não conseguimos gravar a música. Eu passei uma semana no escritório do diretor da gravadora Copacabana, procurando um cantor e não se encontrou. Quando eu digo, olha, a gente passou uma semana aqui, não conseguimos nada, eu vou voltar para Caruaru e a gente depois vê como é que faz isso. Resultado, quando eu ia saindo da loja dele, na Rua Nova, em Recife, ele disse, ô Nildo, vem cá. Eu voltei, ele disse, quem é que está cantando esse disquinho que você trouxe aí, essa música Linda Espanhola? Eu disse, sou eu. Por que você não disse? Eu disse, você está perguntando agora. Ele disse, é você que vai gravar. Eu digo, eu não. Eu não sou cantor de gravar. Comece nada. Ele disse, eu canto para fazer a minha música, eu ajeito e tudo mais. Para cantar para disco, não. É você que vai gravar. Grava, não grava, ele preparou tudinho e me segurou e disse, você vai gravar. Eu gravei nos estúdios do Rádio Jornal do Comércio a música Linda Espanhola. Isso foi no mês de setembro. Em fevereiro chegou o disco. Carnaval, pá. Chegou o disco, aí a música começou a aparecer. Aconteceu, esgotou. Com 15 dias, vieram 3.000 discos e acabou-se. Vendemos em Recife e Caruaru. Aí, comenda mais 2.000, mais 2.000, mais 2.000. Fechamos o ano com 9.000 discos. Nesse tempo, foi 1955, ninguém vendia 10.000 discos, não. Os maiores cantores do Brasil vendiam 5, 6.000 discos, que era um sucesso no país inteiro. Linda Espanhola vendeu, no total do fim do ano, 11.000 discos. Fechamos o ano com 11.000 discos. Aí, vamos procurar um cantor do sul do país para regravar a música. Porque eu não era cantor, eu apareci e vendi esses discos todos, mas não era cantor. Conseguimos um cantor e no disco que eu gravei não tinha outra música para botar do outro lado. Aí, que música a gente bota do outro lado? Eu digo, eu não tenho outra não. Aí o rapaz do regional, do Rádio Jornal do Comércio, disse, eu tenho uma música para botar. Aí botou uma música, solado de cavaquinho, um solo de cavaquinho. De um lado a Feira de Caruaru, do outro uma música tocada de cavaquinho. Vendemos cerca de 11.000 discos e
veio Gilberto Fernandes, que foi quem gravou a música, que ouviu a música aqui em Caruaru, e disse, eu quero gravar essa música. Rapaz, ele levou a música e gravou. Aí estourou, foi sucesso no país inteiro. E eu comecei a ficar conhecido. E os cantores que vinham a Caruaru participar de programação aqui na Rádio Difusora, me procuravam e diziam, música, que música você tem pra gente? O que é que tu tens aí? Eu quero gravar música tua, rapaz. Suas músicas são boas. Eu digo, não tem não. Faz uma música aí, eu espero. Ajeita aí. Aí um levava, o outro mandava depois. E eu fui levando e comecei a gravar com outros cantores. E eu comecei a aparecer. Chegou um tempo que Luiz Gonzaga ouviu a música A Feira de Caruaru e disse, eu quero gravar isso aí. Gravou. Levou a música, gravou. Brasil inteiro, com Luiz Gonzaga. A distribuidora era a SA no Rio de Janeiro. Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, Recife, todo canto. Aí eu fiquei realmente nacionalmente conhecido pela Feira de Caruaru. E todo cantor que Luiz Torres, aqui, diretor da difusora, contratava, ele me procurava, procurando música. E eu comecei a soltar algumas músicas. E eu fui conhecido, ficando conhecido, a ponto de eu passar também a gravar, cantando. Eu tinha conjunto vocal e cantava no conjunto vocal. Aí, na falta de um cantor, eu sempre substituía. E assim a gente vai crescendo, sem programar, sem querer, e eu fui acontecendo. Eu dedico esse sucesso ao meu trabalho, não a mim. O meu produto musical era de boa qualidade. Eram músicas bem feitas, me permitam a expressão, mas os próprios maestros faziam os arranjos, faziam com muito gosto, porque a música pedia um bom arranjo. As músicas eram bonitas. Então, até hoje, eu cheguei a ficar como um compositor procurado e importante na música brasileira. Mas eu nunca dei valor a isso, eu nunca me prevaleci disso para ficar importante, de minha simplicidade. Convite para ir para o Rio ficar, para fazer música para Luiz Gonzaga. Eu digo, vou não. Ele chegou lá em casa e disse, vim lhe buscar. Eu digo, buscar para quê? Levar para o Rio. Você vai fazer música para mim. Ficar, trabalhar só para mim. Eu digo, vou não. Disse, por quê? Porque eu não deixo Caruaru por nada. Eu sou conhecido já nacionalmente sem sair de Caruaru. Por que é que eu vou para o Rio? Vou não. Aqui eu tenho meus negócios, tem rádio, tem tudo. Vou não. Aí não fui. E Gonzaga ficou chateado com isso. E sempre que vinha a Caruaru, me procurava. Encurtando a história, um dia chega Luiz Gonzaga lá em casa.
entrou de porta dentro, nem cumprimentou. Disse, faça uma música que eu vou deixar de cantar. E como é a história? Eu vou deixar de cantar. Eu digo, faço não. Por quê? Eu digo, porque eu vou fazer a música, você vai gravar, vai ficar cantando. Se você não quiser mais cantar, o disco fica rodando, você continua cantando. Você não pode deixar de cantar. Não, mas o povo não está mais querendo nada comigo, eu não estou vendendo mais. Ele foi-se embora. Aí eu fiquei pensando, eu digo, situação danada essa. Despedida de Luiz Gonzaga. Deixa para lá. Eu vou passar uns dias no Rio. Aí, 10 dias depois, eu peguei 2 passagens e fui para o Rio. Lá eu encontrei Luiz Queiroga, encontrei Ludo Gero, Otrópio, estava tudo lá, e eu, tudo daqui de Caruaru, essa turma. E nós no hotel, no salão lá, juntamos os caruaruenses, tinha uns 6 a 7 caruaruenses lá. Aí, uma garrafa de uísque aí, bota, vamos beber, cantar e conversar, aquela festa. Aí, aconteceu um negócio engraçado. Luiz Queiroga puxa do bolso um papel, disse, ô turma, vocês querem ver o que é talento? Palavra dele. Bota a música nisso aí, ô Nildo. Aí me deu um papel da Mesbla, papel de embrulho. No outro lado, que era branco, aí tinha a letra que Queiroga fez. Aí eu digo, eu peguei a letra, olhei, estava escrito, o meu cabelo já começa prateando, mas a sanfona ainda não desafinou. A minha voz, vocês reparem eu cantando, que é a mesma voz de quando meu reinado começou. Modéstia à parte. Quando eu li isso, aí eu cantei, botei música na hora. Porque quando a música é bem feita, bem metrificada, é fácil botar a música. A música vem fácil. Aí eu cantei. O meu cabelo já começa prateando, mas a sanfona ainda não desafinou. A minha voz, vocês reparem eu cantando, que é a mesma voz de quando meu reinado começou. Modéstia à parte, mas se eu não desafino, desde o tempo de menino em Exu, no meu sertão, cantava solto, que nem cigarra vadia, e por isso hoje em dia ainda sou rei do Baião. Quando eu... Aí, Ludo Gero, quando eu acabei de cantar isso, ele me pegou pelas pernas e me suspendeu. Mago cachorro na gota, e me levantou. Me levantou, eu bati com a cabeça no lustre, aí foi vidro, pedaço de vidro para todo canto lá. Um desastre. Aí vamos ajeitar. Tira, traz de novo outro uísque, outra coisa, e vamos continuar. Vamos ficar cantando para não esquecer a música. Aí ficamos cantando a música lá, para não esquecer, né? Resultado, 10 dias depois eu vim embora para Caruaru. Quando eu aqui cheguei, fui analisar a letra, eu disse, essa letra está boa, mas de Luiz Gonzaga tem mais o que dizer. Aí eu fiz mais 2 versos. Minha sanfona, minha voz, o meu baião, este meu chapéu de couro e também o meu gibão. Vou juntar tudo, dar de presente ao museu. É a hora do adeus de Luiz e do Baião. Isso aí. Gonzaga chegou
30 dias depois, Gonzaga volta do sertão e passa lá em casa. Disse, fez minha música? Eu disse que não fazia, mas eu fiz. Eu contei a ele que fui para o Rio, etc. Contei essa história todinha para ele. Ele chegou e disse, e está gravado aí? Você gravou? Eu gravei. Está aqui. Eu tinha, lá na Rádio Cultura, é a única rádio que tinha um gravador de disco, que eu comprei. E eu cortei a Feira de Caruaru, eu gravei, eu cantando no disco. Quando ele, a hora do adeus, quando o Gonzaga disse, fez minha música, eu disse que não fazia, mas eu fiz. Contei a ele a história, tudo. Aí, mas está aí, eu digo, tá. Quando eu botei, ele entristeceu quando eu viu. E eu senti que ele quis soluçar, né? Ele sentiu que ia se despedir e entristeceu. Aí saiu da sala lá de casa, abriu o portão e saiu, e foi embora. Digo, será que ele não gostou? Uma música dessa. Porque a música a gente sabe quando ela é boa, quando não é. Aí ele voltou, 10 minutos depois eu digo, foi para onde, filho? Eu fui respirar lá fora, ele disse. A música é bonita e eu vou gravar. Aí gravou. E não aconteceu nada. Lançaram o disco, a hora do adeus, ninguém tomou conhecimento. É possível Luiz Gonzaga gravar uma música dessa e não aparecer? Foi na época em que a Jovem Guarda estava crescendo e o Baião estava desaparecendo, né? Ninguém queria saber do Baião. Era a Jovem Guarda. Era a música jovem que estava prevalecendo. Resultado. Aí vem Gonzaga. Aí, nos estúdios da SA, tinha um cantor da periferia de São Paulo que estava fazendo um disco. E botaram o disco de Gonzaga para tocar. E ele estava ouvindo que ele era fã de Gonzaga. Aí chegou a hora da música, a hora do adeus. Tocou a hora do adeus. Aí ele ouviu, disse, bota de novo essa música. Aí botou, disse, eu quero regravar essa música. Não pode não, porque essa música é do repertório de Gonzaga. Gonzaga gravou, não vendeu, mas vai ser relançado o disco. Nós vamos fazer um relançamento dessa música no programa de Chacrinha. Aí não pode. Não, mas eu quero. Brigou pelo negócio e foram para a direção da gravadora. Aí o diretor disse, deixa ele gravar a música, pode gravar. Ele pegou, incluiu, ele estava fazendo um disco lá, tirou uma das músicas do disco e botou A Hora do Adeus. Resultado, lançaram o disco do cantor, não foi do Luiz Gonzaga, cantando A Hora do Adeus. Vendeu 1 milhão e tanto de discos. Um recorde. Ele nunca vendeu tanto disco por causa da Hora do Adeus, né? Aí, a Vito que fez? Lançou com Luiz Gonzaga, relançou novamente com Luiz Gonzaga. Aí Gonzaga aí vendeu 800 mil discos de A Hora do Adeus. Para você ver que, mesmo trabalhando a música, ela tem que agradar, ela tem conteúdo. Porque às vezes a música é bonita, mas não é trabalhada. Aí não acontece. Música tem isso. Eu gosto de fazer música com coisas
que acontecem na vida de cada um, da gente. A gente, ao ouvir a música, está vivendo aquele momento. A música tem esse detalhe. Então, daí para frente, foi só água levou, porque era tudo que era feito, que eu fazia, todo mundo atrás de música, tome música. Gravando, a Marinês veio para Caruaru, me procurou, se hospedou lá em casa, eu hospedei ela lá em casa, e passou vários dias lá em casa, e eu quero música, eu fazendo música para Marinês. Aí Marinês estoura com as marchinhas de roda, que eu queria que essas marchas de roda fossem gravadas por Luiz Gonzaga. E Gonzaga não me procurou mais. E como tal, eu passei o que eu tinha para Gonzaga, passei para Marinês. Marinês, que estava começando, estourou, passou 11 anos fazendo sucesso com as marchinhas de roda. Oi, siriri, oh, meu bem, ô sirirá, roubaram meu amor e me deixaram... Esse tipo de música. Ô marinheiro, 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 sucesso absoluto da Marinês. Só com essas marchinhas. Aí eu mandava 6, 8 músicas. O Marinês só gravava 2. Eu digo, Abdias, por que eu mando 6 músicas e você só grava 2? Porque você pode não mandar no ano que vem, eu já estou com as outras lá. É garantido o sucesso das músicas. E assim foi. E a marchinha de roda foi um gênero que eu ouvia nas apanhas de café no brejo do meu pai. Meu pai tinha um brejo muito grande. E as apanhadeiras de café eram mais de 100. E apanhava o café e no final da apanha ele marcava um dia para fazer uma festa. Era churrasco o dia todo e forró. Então eu ouvia elas com essas marchinhas tirando verso. Eu apenas copiei, aperfeiçoei e lancei como de minha autoria, porque ninguém conhecia isso. Então, passei 11 anos fazendo sucesso com marchinha de roda, que eu escutava lá no brejo do meu pai, nas apanhas de café. E assim foi. Daí por diante, eu me tornei conhecido nacionalmente e continuo ainda um nome importante na música nordestina. Luiz Gonzaga, quando sentiu que Marinês passou à frente dele, ele se voltou para mim e me procurando e eu negando o corpo para ele. Não queria saber do Luiz Gonzaga. Quando foi um dia, ele chegou lá na Rádio Cultura, nós tínhamos assumido a Rádio Cultura, aí chegou ele e Zé Tatu. Zé Tatu era um sanfoneiro de Caruaru, que não era bom sanfoneiro, mas tinha um conjunto de São João. E fazia um São João bom no Clube Municipal. E era amigo de Luiz Gonzaga. E Gonzaga resolveu me visitar na Rádio Cultura. 4 anos sem querer saber do Luiz Gonzaga. Aí ele chegou lá, ô Nildo, eu digo, essa voz é de Gonzaga. Subiu as escadas da Rádio Cultura. Aí chegou lá, o que é que tem para mim? Eu disse que eu saiba nada. Ele disse, mas Zé Tatu disse que você fez uma música muito bonita e coisa para Marinês. Eu digo, eu fiz para Marinês, não foi para você. Comecei a lavar também. Vamos acabar com essa coisa, rapaz. Não é possível, pai. Você é um compositor, precisa ter alguém que grave sua música. Eu quero gravar suas músicas, eu quero só sair daqui quando levar a música sua. Aí descemos, primeiro andar, onde eu tinha o estúdio, aí mostrei as músicas a ele, ele ouviu, disse, quero gravar tudo isso aí, ele levou e começou a gravar. Aí pronto, eu voltei a gravar com Gonzaga e aconteceu até hoje. Foi uma fase muito boa
E por conta disso, o Brasil inteiro curte Luiz Gonzaga, e Gonzaga, que estava com a ascensão de Marinês com as marchinhas de roda, ele caiu. Aí voltou comigo, ele voltou a fazer sucesso. Quer dizer, são coisas que acontecem que o povo não sabe e que faz história. Que tudo isso é uma história. Cada músico tem sua história, seus momentos de sucesso, tem suas perdas, os seus ganhos. E eu fiquei como um criador de marchinha de roda. Ora, coisa que já existia no povo. Eu não inventei nada, eu apenas ouvi e aperfeiçoei. Defini o que é marchinha de roda, que ninguém sabia o que era. Então, foi o marinheiro, foi Siriri, Sirirá, meu beija-flor, eu beijei, 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 meu beijo. Essa marchinha, 10 anos de sucesso, 11 anos. E depois fizemos as pazes com Gonzaga, e Gonzaga estava realmente esquecido, estava apagado, e voltou a fazer sucesso. E voltou para o lugar dele como rei do Baião. Então, esse é um pouco da história das minhas músicas com Luiz Gonzaga e Marinês. Muito embora eu tenha tido também, fiz sucesso com um cantor como Agostinho dos Santos. Agostinho dos Santos chegou a Caruaru e Macdova Holanda, que era locutor na difusora, e disse: ô Agostinho, esse cara comigo tem uma música que é tua cara, rapaz. Música que é teu estilo. E ele não quer mostrar não, está com vergonha. Aí eu digo: eu quero ver a música. Cadê a música? Aí eu mostrei a música a ele, ele disse: vou gravar. É meu estilo. Eu já encomendei música nesse estilo no Brasil inteiro e ninguém fez. Aí gravou O Meu Castigo. Eu não consigo esquecer-te, lembro-me a todo momento, sei que a distância entre nós será meu fim, e talvez nem lembre que eu sofro tanto assim. Outro amor eu não quero, se é a ti que eu venero, ficarei então no sofrimento de viver este castigo de não poder estar contigo. Aí ele bota Maísa Matarazzo para declamar. Entra Maísa. Hoje eu estive pensando, longo tempo, sem sofrer, sem chorar. Apesar de pensar em você, você veio e foi tão depressa. Você, para mim, é o carinho feito gente. É amor que a gente sente sem saber nem porquê. Enfim, para mim, você é meu você. Aí volta Agostinho. Outro amor, eu não... Essa música vendeu milhões de discos. Quer dizer, eu saí do Baião, gravei uma música romântica e vendeu tanto quanto o Baião vendia. Então eu estava com o meu caminho estava aberto para fazer sucesso. E assim é a vida de um compositor do interior que teve a sorte de gravar com alguns cantores. Ok. Os mudos também falam. Através das letras, né? Bom, história, se eu for contar mesmo o que eu sei, a gente não sai daqui hoje, não.
Mas vamos fazer um pouco do que eu sei. Mostrar a música. Às vezes a gente faz. As pessoas às vezes não sabem como é que a gente faz a música. Música tem que ter um tema. Essa semana eu vou mostrar minha mais nova música. É Levando a Vida. Todo mundo leva a sua vida, né? Como fazer? Eu fiz. É a gente que leva a vida. É a gente que leva a vida ou é a vida que leva a gente? Por isso não sei até quando é hora da despedida. Enquanto a vida passa, eu fico esperando a ida. A vida vai me levando ou eu vou levando a vida? Espera que o dia chega, a hora da nossa ida. A cada dia que passa, mais encurta a nossa vida. Ninguém sabe quanto tempo a gente vive na vida. A vida vai me levando e eu vou levando a vida. Às vezes fico pensando se é mesmo diferente. Se é a gente que leva a vida ou é a vida que leva a gente. Enquanto eu vou vivendo, aguardo a hora da ida. A vida vai me levando e assim eu vou levando a vida. É cheio de trocadilho e rimas. E que deu música. É uma música que vai ser gravada agora e vocês vão ouvir futuramente. Eu fiz um livro. Me veio uma oportunidade, um cearense, jornalista, veio a Caruaru e disse, eu quero fazer um livro com você. Eu digo, como é esse livro? Sua história, suas músicas, me apresente suas letras, suas músicas, que o livro fica comigo. Aí foi feito esse livro, o Nildo Almeida, O Cidadão da Feira. Eu gravei um disquinho com 100 músicas. Esse disco tem 100 músicas. O Nildo Almeida, O Cidadão da Feira. Canções e entrevistas. E tem o livro contando a história e com as músicas, com tudo isso aí. E eu vou deixar esse livro aqui. Não sei se a escola tem discoteca. Hein? Eu fiz 1000 livros desses. Acabou, eu não tenho mais em casa. Mas eu vou fazer mais alguns e depois, se as pessoas quiserem, me procurem, que eu tenho um livro. Conta um pouco da minha história e tem aí as minhas músicas que foram gravadas, todas elas foram gravadas, as que estão aí. Enquanto isso, aquela história, a vida vai me levando, né? Enquanto eu vou levando a vida,
Mas é uma satisfação muito grande bater papo assim, contando coisas da nossa vida. Porque todos nós, cada um de vocês, tem uma história na vida. É só querer separar, anotar e contar. E cada história é uma diferente da outra. Porque a vida é feita de história. E nessas histórias, a gente que tem como divulgar, acontecer e mostrar ao povo, fica famoso. A diferença é essa. Mas a história que eu tenho, você tem, todos nós temos. É só você contar para alguém vai fazer um livro com sua história. E cada um é diferente da outra. Isso é o que o autor vive de escrever a história sua ou dos outros. Eu realmente passei para a história de Caruaru. Que bom! Eu gosto da minha cidade. Eu nunca deixei Caruaru por nada na vida. E jamais deixarei. E dificilmente o povo da cidade reconhece ou atenta para a importância de cada um de nós. Nós, eu, vocês, nós somos importantes. Cada um de nós tem a sua importância na vida. E eu me imortalizei, ou a cidade me imortalizou. Eu tenho estátuas, eu nunca pensei em ter uma estátua minha, mas alguém teve essa ideia e eu estou aí. Toda vez que eu vou à feira, eu me vejo lá e digo... A gente faz cada coisa na vida, né? Tá aí. Isso é importante, porque tem muita gente que merece e ninguém se lembra. Eu gostaria que todos tivessem a sua oportunidade de mostrar quem é e quem pode ser. Mas nem sempre está no nosso querer, né? Está no querer dos outros. Alguém é que tem que ter a ideia de fazer o trabalho. E como eu sou um homem de imprensa, eu sou poeta, sou cantor, eu sou tudo na vida, eu sou escritor, porque eu aprendi com a própria vida. Eu sei que eu estou imortalizado, muito embora tenha que morrer um dia. Mas o bom mesmo é ser lembrado. O meu cabelo já começa prateando, mas a sanfona ainda não desafinou. A minha voz, vocês repariam cantando, que é a mesma voz de quando meu reinado começou. Tayararã, 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 tayararã. Modéstia à parte, mas se eu não desafino, desde o tempo de menino, em Exu no meu sertão, cantava solto, que nem cigarra vadia, e por isso hoje em dia ainda sou rei do Baião. Tayararã, 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 tayararã. Minha sanfona, minha voz, o meu baião,
este meu chapéu de couro e também o meu gibão. Vou juntar tudo, dar de presente ao museu. É a hora do adeus de Luiz e do Baião. Taiararã, 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 taiararã. Feijão de corda com carne de sol, manteiga de garrafa, vem farinha quebradinha, a gente come tanto, chega a se lambuza, come não abusa na nossa terrinha. Feijão de corda com carne de sol, manteiga de garrafa, vem farinha quebradinha, a gente come tanto, chega a se lambuza, come não abusa na nossa terrinha. No bar de belo ano de Natal, tradicional lá na região, a gente toma uma caninha boa enquanto a carne assa e sai o feijão. Quem for um dia a Caruaru, seja do norte ou do sul, vai gostar da carne de bode, linguiça torrada, do sarapaté, pirão de buchada, feijão de corda, de tripa e miúdo, vai comer de tudo. E rabada, e rabada, e rabada, feijão de corda com carne de sol, manteiga de garrafa, vem farinha quebradinha, a gente come tanto, chega a se lambuza, come não abusa na nossa terrinha. Um tema que eu me apaixonei por ele, porque eu acho que todo mundo gosta, é de fazer amor, né? Eu não conheço. Aí eu fiz da seguinte maneira. O que é que você está fazendo escondido nesse cantinho? E que daqui só se escuta um gemido e muito beijinho. Tô fazendo amor. Tô fazendo amor. Tô fazendo amor com o meu benzinho. Se todo mundo vivesse fazendo amor como eu, o mundo seria melhor, a vida seria um céu. Nesses versos que eu canto, vai um conselho que eu dou. Quem quiser ser feliz nessa vida, não faça guerra, faça amor. Outro tema que eu me apaixonei por ele também foi a Feira do Troca. Hein? Eu vou trocar na feira do troca-troca tudo que quiser trocar. Eu vou trocar na feira do troca-troca tudo que quiser trocar. Na feira do troca-troca só não troca quem não quer. Tem gente que troca sentado, tem gente que troca em pé. Tem mulher que troca marido, tem marido que troca mulher. Na feira do troca-troca, todo mundo quer trocar, ninguém sai sem troca nada, é cada trocada de lascar. Tem cabra que troca mulher e reza para ela não voltar. Na feira do troca-troca, troca o que se imaginar. Qualquer objeto por coisa, por bicho, porque o negócio é trocar. Mulher que troca marido e sai procurando outro para casar. A felicidade do sertanejo, né? Felicidade para um pobre sertanejo
é trovão, é relampejo, anunciando que o verão já vai embora. Vem chegando a invernada, bota o cabo na enxada pra cuidar da plantação. Felicidade pra quem é de um pé de serra, é ver chuva molhar a terra, é colher milho e feijão. Faz tanto tempo que onde o sertanejo mora, quase todo mundo chora, porque não choveu mais não. Felicidade para um pobre sertanejo, é trovão, é relampejo, anunciando que o verão já vai embora. Vem chegando a invernada, bota o cabo na enxada para cuidar da plantação. Felicidade para quem é de um pé de serra, é ver chuva molhar a terra e colher milho e feijão. Mas faz tanto tempo que onde o sertanejo mora, quase todo mundo chora, porque não choveu mais não. Forró dos buchudos. Buchudo dançar forró, né? É meio complicado, né? Nesse forró só entra buchudo. Quem não for buchudo é passado para trás. Só entra buchudo porque, aliás, é dos buchudos que elas gostam mais. Aí. Agora veja o que é que acontece. Um gordo buchudo tem mais apetite, come de tudo e de tudo é capaz. Buchudo também pode ser elegante, conquistador, amoroso, eficaz. Toda mulher gosta de um gordo buchudo, cheiroso, tesudo, cheio de gás. Buchudo agora já pegou cartaz. É dos buchudos que elas gostam mais. Nesse forró só entra buchudo. Quem não for buchudo é passado para trás. Só entra buchudo porque, aliás, é dos buchudos que elas gostam mais. Um gordo buchudo tem mais apetite, come de tudo e de tudo é capaz. Buchudo também pode ser elegante, conquistador, amoroso, eficaz. Toda mulher tem um gordo buchudo, cheiroso, tesudo e cheio de gás. Buchudo agora já tem um cartaz. É dos buchudos que elas gostam mais. Continua sendo. Ah, eu fiz também para os namorados, né? Podia ser. No dia dos namorados vou dar um presente a você. Você que merece tudo que alguém pode merecer. Eu sei que a felicidade ainda não chegou, mas vou cobri-la de beijo, abraço, carinho e amor. Vamos sair por aí, vamos curtir um forró, o forró dos namorados. Curtição é melhor, forrozão, forrozão, forrozão de namorando. Namorando, namorando, namorando de forrozão. Forrozão, forrozão, forrozão de namorando. Namorando, namorando, namorando de forrozão. É porque todo assunto, quando a gente quer fazer, dá música. Agora é para saber explorar, para que o povo entenda e goste, né? A gente faz música e fabrica música. Teve um cantor que chegou lá em casa e disse, rapaz, faça uma música para mim gravar, sobre o tema, ele disse, faça uma música, eu quero gravar uma música sua. Aí a gente fica sem saber o que é que faça, né? Porque música, eu gosto de fazer quando estou inspirando num canto assim, vem a inspiração, vem um motivo, vem uma saudade, uma lembrança, uma viagem. Não tem tipo. Por exemplo, eu fiz uma música Lamento. Lamentar o quê? Encosta a cabecinha no meu peito. Escuta como está meu coração.
Meu coração bate de todo jeito, bate forte contra o peito, de amor e de paixão. Por você, por você. Navego contra o rio e contra os mares. Caminho no escuro contra os ventos. Felicidade nem pensamento. Minha vida é um tormento só por causa de você. Essa música vendeu bem e foi muito bem aceita. Linguagem dos olhos. E os olhos falam. Um olhar diz muita coisa. Aí eu fiz, seus olhos me falam de coisas que teus próprios lábios não querem dizer. São coisas de um amor tão lindo que me está sorrindo e logo vai morrer. Eu sei que você já tem outro amor, outro bem, com quem vai viver. Vou viver da saudade num vazio que você vai deixar, e de tudo a lembrança na distância em que vamos ficar, de um olhar que nasceu dos seus olhos nos meus, um momento de amor. A vida é mesmo assim, vou lembrando você, você me esquecendo de mim. Meu produto, o produto que eu fabrico, que eu faço, é música. E é através da música que você manda a mensagem e que o povo, às vezes, sem querer, sem atentar para o problema, vive o problema e divulga. A música é muito importante, para mim é o maior veículo de transmissão, de aceitação. É através da música que você diz o que quer. E a pessoa ouve, canta, divulga, sem saber até o que está dizendo. É muito forte o caminho da música. No entanto, as autoridades não olham por esse lado. E vai continuar difícil por muito tempo. Porque, é como eu disse, depende das autoridades. No dia que o prefeito de uma cidade, que o governador de um estado for músico, aí a coisa muda. No dia que eleger o músico, aí ele vai mostrar que precisa valorizar a música. Porque é o maior veículo de transmissão que o mundo tem, é a música. Você, às vezes, está dizendo uma frase que você não quer dizer, mas na música você diz, você canta, você diz a mensagem. Às vezes não está nem ligando isso, mas está transmitindo. As pessoas estão ouvindo, se tiver com problema, ela assume o problema. É muito importante. Para mim, é o maior veículo de transmissão no mundo, é a música. É através da música que você fala, diz o que quer, e a pessoa ouve, até sem querer, mas ouve. É ou não é? Então, por que não valorizar, não usar isso? Os políticos não usam música. Os políticos, às vezes não, geralmente, quando eles sentem a necessidade de precisar, aí vai atrás do compositor, faz uma música para a minha campanha. Aí ele sabe que o valor que a música tem. Porque ele não precisa fazer o discurso, a música está dizendo ele quem é. Não é? Então, são essas coisas que nos Estados Unidos já é diferente. Nos Estados Unidos a música vem primeiro, é quem abre o caminho. Lá é valorizado, a música lá tem valor. Mas aqui nós estamos muito aquém ainda. Mas não é por isso que nós vamos deixar de fazer, né? A Feira de Caruaru, eu fiz da seguinte maneira. Eu ia para a feira com meu pai, com minha mãe, todo sábado.
E eu era garoto e comecei a ver coisas. E aqueles carrinhos de vendendo lenço, pente, tesoura, elástico, coisas de costureiro, bordados. Um carrinho aí, outro carrinho ali, outro lá. Roupa pronta de chitão. Chitão é um tecido parecido com esse, feito para matuto. Aqueles vestidos que as matutas vendiam na feira. Eu fui anotando aquilo. E depois eu digo, eu fiz 200 nomes lá. Agora, como é que eu vou fazer isso? Aí tive a felicidade de, por ser de Caruaru, o nome Inhu. Que eu só tive 11 palavras em Inhu. Naquele tudinho eu tinha 11 palavras em Inhu. Que deu para rimar em Inhu, fazia a rima. E é o ponto alto da Feira de Caruaru, é a letra, porque em que pese aquilo tudo que eu digo na feira, na letra da feira, só tem 11 palavras em U. E foi exatamente isso que mostrou que era o que é a Feira de Caruaru. Porque toda cidade tem feira e toda feira é igual. Só que quando eu fiz a Feira de Caruaru, a Feira de Caruaru vendia até automóveis. Não sei se vocês sabem disso. Ali perto do Colégio das Freiras, antes do Colégio das Freiras, naquela descida, era a Feira de Panela. E junto com a Feira de Panela, tinha 2, 3 carros para vender ali, todo sábado. Jeep. Era produto da feira. Estava na feira para vender, então eu estava na feira. Entendeu? Vendia cavalo, tinha bicho, animais. Burro, bode, carneiro, bicho. Feira de bicho tinha. Hoje não tem mais uma feira moderna, porque está no centro do comércio, não vende mais. Caruaru tem a Feira dos Bichos, já separadamente, fora do dia do sábado. Então, foram essas coisas que me mostraram que dava para fazer uma feira. Eu fui fazer os versos, fiz em rima de U e ficou engraçado, ficou o pouco que tem na feira, o que eu botei na feira, não tem 10% do que a feira tem. No entanto, você acha que tem muita coisa. Onde você foi buscar tanta coisa, eu digo lá, e aqui não tem 10% do que a feira tem. Então, são essas coisas que a música mostra. Através da música, nós podemos mostrar o que nós podemos fazer pela cidade, pela vida, pelas coisas, pelo dia a dia, entendeu? Toda cidade tem feira, mas o povo só acordou para isso depois da Feira de Caruaru. A Feira de Caruaru é conhecida no mundo inteiro. Toda cidade tem feira. A Feira de Caruaru, não conheço outra feira. Então, eu me considero assim, um momento feliz. Que cada poeta tem seus momentos, né? Você, às vezes, eu quero que você faça uma poesia agora, assim, você faz. Mas não é nunca como a poesia que você se inspirou para fazer, sentindo, né? A Feira de Caruaru faz gosto a gente ver de tudo que há no mundo. Né?
ela tem pra vender. Na feira de Caruaru tem massa de mandioca, castanha assada, tem ovo cru, banana, laranja, manga, batata doce, queijo e caju, cenoura, jabuticaba, piné, galinha, pato e peru. Tem bode, carneiro e porco, se duvidar em Tecururu. Tem bode, carneiro e porco, se duvidar em Tecururu. Tem cesto, balaio, corta, tamanco, greia, tem coitatu. Tem fumo, tem tabaqueiro, feito do chifre de boi zebu. Caneco, acuviteiro, peneira boa e mediuruçu. Tem calça de alvorada que é pra matuto, não anda nu. Tem calça de alvorada que é pra matuto, não anda nu. Tem rede, tem balieira, pra modo de menino caçanambu. Machixe, cebola verde, tomate, coentro, couve, chuchu. Arroz feito nas tortas, pirão mexido que nem angu. Mubia de tamborete feita do tronco do mulungu. Mubia de tamborete feita do tronco do mulungu. Tem loiça, tem ferro velho, sorvete de raspa que faz jaú. Gelada, cardo de cana, fruta de pai, mãe, mandacaru. Boneco de Vitalino, que são conhecidos em Telo Sul. De tudo que há no mundo tem na feira de Caruaru. De tudo que há no mundo tem na feira de Caruaru. Na feira de Caruaru.